Vou começar com a polêmica. Para mim, o primeiro turno do Vitória não foi vergonhoso. Para mim, foi o primeiro turno do Vitória dentro da expectativa. Foi o primeiro turno do quê? O time é muito ruim. O time treinado por Carpini, que fez um péssimo trabalho em 2025. O time joga mal na esmagadora maior parte do tempo. Foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana no grupo horroroso. Foi eliminado na Copa do Nordeste pelo poderoso Confiança no tempo normal. Foi eliminado na Copa do Brasil pro Náutico na Série C, tomando de 2 em pleno Barradão. Então, assim, o time é ruim, o trabalho de Carpini era horroroso, o Vitória faz uma campanha de um time que briga para não cair. Nenhuma surpresa, para mim não tem nenhuma vergonha no primeiro turno do Vitória. Inclusive, faz uma campanha melhor até do que a que eu esperava. Fez 18 pontos em 19 jogos. Se você for parar para analisar, o Vasco ele tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória. Por isso que o aproveitamento do Vasco é igual ao aproveitamento do Vitória, é o mesmo. 31% dos pontos conquistados até o momento. Se o Vasco, num desses jogos a menos que ele tem, ganhar, ele vai a 19. Já passa o Vitória na pontuação. Não precisa nem depender de critério, de número de vitórias, saldo de gols, nem precisa disso. E pelo saldo, o Vasco tem um saldo melhor também, né? Marcou mais gols, sofreu um pouco mais também, mas ainda assim o Vasco tem um saldo um pouco melhor do que o do Vitória. E o Fortaleza tem um jogo a menos em relação ao Vitória. Se o Fortaleza ganhar esse jogo a menos, vai a 18, passa ao Vitória pelo critério de número de vitórias. E o Juventude tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória. Se hipoteticamente o Juventude ganhar um desses jogos a menos e empatar outro, vai a 18, passa ao Vitória na tabela de classificação. E o Sport também tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória. Mas aí o Sport, mesmo se ganhar os 2 jogos, não chega na pontuação do Vitória. Então o Sport não ultrapassaria o Vitória na tabela. Mas o ponto é, o Vitória poderia cair, poderá cair, né? Para a 19ª colocação, para vice-lanterna, 18 pontos em 19 jogos. Ok. O elenco do Vitória é muito ruim, gente. O time é horroroso. Essa é a realidade. Eu sei que quando eu falo assim, a galera se incomoda, né? E eu entendo, eu sei que você, torcedor do Vitória, ama muito o seu time, tem que ir pro Barradão hoje lotar, é favorito para ganhar contra o Juventude. Tudo isso é maravilhoso, não é porque o time é muito ruim. O time do Sport também é, Heitor? É ruim também, cara. Tem muito pra decorrer, não. Só que além do time ser ruim, o trabalho de Carpini era horroroso. Agora deu uma melhorada com o Thiago Carpini. Com o Thiago Carpini, ó. Com o Fábio Carilli. Era horroroso com o Carpini, tá melhor agora, um pouco melhor com o Fábio Carilli. O time do Vitória no pré-mundial, né? Se você analisar aqui, tinha uma campanha de 16ª colocação. Terminou o Mundial, veio a volta dos jogos da Série A, e aí o Vitória, depois da saída de Thiago Carpini, tem um aproveitamento de G12 nesse momento. Igual ao Sport, né? São 6 pontos conquistados basicamente. Melhorou o time de desempenho com o Fábio Carilli. Se tivesse um pouquinho mais de sorte, teria um aproveitamento talvez até acima do G10. Mas teve aquele empate contra o Sport no Barradão, que tomou um empate no último lance da partida, mas também poderia perder se não fossem os erros grotescos da arbitragem. Se você for parar para analisar o jogo contra o Mirassol, o Vitória fez um jogo bem interessante, que teve bola na trave, gols perdidos, inacreditáveis, Lucas Braga perdendo gol. O Vitória também poderia ter vencido esse jogo. Então vamos jogar mais uns 2, 3 pontos aí na conta do Vitória no pós-Super Mundial na conta de Carilli. O Vitória hoje poderia estar ali na 15ª colocação com 20 pontos e com um aproveitamento de fato para estar fora da zona do rebaixamento. Mas não é o caso. Não é o caso e também não vamos falar que o Vitória foi um time azarado, né, gente? Porque o que mais o Vitória teve nesse primeiro turno foi sorte. Aquele empate contra o Atlético Mineiro. Vários outros jogos, cara, não vou lembrar todos de cabeça aqui também. Mas vários jogos o Vitória ele dependeu muito de Lucas Arcanjo estar num dia inspirado, a bola pegar na trave, zagueiro tirando bola em cima da linha. Aquela vitória contra o Bragantino que o Vitória teve foi com doses de sorte também, porque o Bragantino perdeu 2, 3 gols claríssimo cara a cara, zagueiro tirando bola em cima da linha. Então assim, mano, não vamos falar que o Vitória é um time azarado, não, muito pelo contrário. O Vitória é um time sortudo na Série A, tá? Em vários momentos eu até falava que, velho, o Vitória tem muito mais pontos do que ele mereceu fazer no campeonato. Dito tudo isso, o Vitória hoje pega um Juventude que vem motivado. Vem de uma vitória no Alfredo Jaconi, 2-1 contra o Corinthians, e mereceu vencer o jogo, eu acompanhei. Não teve nenhum grande futebol apresentado não, mas mereceu, fez o jogo mais competitivo, mais aguerrido, criou mais chances, finalizou mais, mereceu vencer a partida. Só que o detalhe o Juventude, ele não pontuou ainda fora de casa. Estamos já no segundo turno, basicamente, né? O Juventude tem 2 jogos a menos, mas o Juventude sequer pontuou longe do Alfredo Jaconi. Apanhou de todo mundo e tomou goleadas, no plural. Goleada do Fortaleza em crise de 5, goleada do Flamengo de 6 ou 7, sei lá quanto é que foi mais. Tomou goleada do Cruzeiro,
Tomou goleada de todo mundo aí, basicamente. Perdeu de todo mundo fora de casa. Não somou um ponto. Será que o Vitória vai conseguir quebrar esse tabu pro Juventude? Pode ser, viu? Eu não vou ficar surpreso e espantado se isso acontecer, não. Sabe por quê? Vamos lá, gente. Em tela aqui pra vocês as prováveis escalações de Juventude e Vitória hoje no Barradão. Jogo 6h30 da tarde, no mesmo horário do jogo do Sport. Eu queria acompanhar muito esse jogo do Vitória ao vivo, mas infelizmente choca um pouco o horário, né? Aí eu vou estar olhando o jogo do Sport, que é meu time, né? O Vitória vai com Lucas Arcanjo, Lucas Alter, Neres, Edu e Ramon. Ricardo Hiller e PP na dupla de volante. Romarinho na meiuca, Osvaldo, Eric e Renato Kaiser. Esse é o time do Vitória. Detalhe aqui para os jogadores do Vitória que serão desfalques. Zé Marcos e Ronald não jogam, estão suspensos. Claudinho e Cáceres, 2 laterais pela direita, também não jogam. Jamerson está lesionado há bom tempo. Baralhas, Rubens Ismael, William Oliveira e Matheusinho estão lesionados. O Vitória vai com o time todo esfacelado novamente. Assim como foi lá contra o São Paulo no Morumbi, que tomou uma roda do São Paulo, vai todo esfacelado de novo para enfrentar um Juventude, que é um duelo duríssimo, importantíssimo na briga para permanecer na Série A. Até porque é confronto direto no Barradão. Alô, Vitória, qualquer tipo de projeção de permanência em Série A se passa em eu ganho do Juventude no Barradão. Se vai ser com bom futebol, com um jogo horroroso, não sei. O que importa é para a torcida do Vitória. Tem que ganhar hoje de todo jeito. Até porque uma vitória hoje garanta a vitória pelo menos na pontuação fora do Z4 por mais uma rodada. Tem um confronto direto aqui entre Santos e Vasco, que é na casa do Santos, vai ser no Morumbi, na verdade, né? O Vasco tende a não ganhar esse jogo, então o Vitória pode dar uma desgarrada ali também. O Fortaleza enfrenta o Fluminense fora, então, na teoria, o Fortaleza também tende a não vencer esse jogo. O Vitória pode dar uma desgarrada legal para a galera do 17º, 18º e o 19º colocado. Inclusive o Juventude, que é o confronto direto, né? Então é jogo que vale diamante, é jogo que vale 1 milhão de pontos. Não ganhar hoje, tu vai cavando um pouquinho a tua cova para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Então assim, por isso que eu tô olhando com esse jogo com um olhar um pouco de desconfiança. Romarinho estreou muito bem contra o São Paulo para mim conseguir fazer um bom jogo. Eric é bom jogador, Renato Kaiser lá na frente também garante. Tá fazendo gols importantes com a camisa do Vitória. Fez um golaço contra o Bragantino, fez gol contra o Bahia, fez vários gols aí, 2 gols contra o Vasco. Vem sendo um jogador bem importante. E hoje ele vai ter que ser, viu? Porque não vai ser jogo fácil, não. Eu tô acompanhando o Juventude. Não achem que o Juventude vai chegar aí morto, não. Por quê? Porque eles acabaram de dividir uma vitória e estão motivados para buscar pelo menos um pontinho aí no Barradão. Que eles sabem que pode ser importante. O Juventude é sempre chato, cara. E uma hora vai pontuar contra alguém, né? Quanto mais tu apanha, derrota chama derrota, derrota chama derrota, beleza. Mas quanto mais tu vai apanhando, uma hora tu tá próximo de conquistar um ponto até os 3 pontos fora de casa contra alguém aí, mano. E talvez seja hoje também, viu? Eu não vou me espantar se o Juventude vencer hoje do Vitória no Barradão, mas não vou me espantar mesmo. Heitor tá falando que isso é provável? Não tô falando, é isso aí. São duas coisas distintas, tá? Uma coisa é o que eu acho que vai acontecer, outra coisa é o que é factível, plausível de acontecer no jogo. Bom, eu trouxe aqui um esboço de um mano a mano hipotético. E assim, de convicção mesmo, eu coloco Lucas Alter, Lucas Arcanjo e Ramon num quinteto defensivo. Esses aí são incontestáveis. E na lateral direita, Reginaldo. Detalhe, as laterais do Juventude na marcação são frágeis, tá? Eu acompanhei Santos e Juventude, Corinthians e Juventude, eu fiquei espantado quão mal marca Reginaldo, que eu já acompanhei na Série B com a camisa do CRB em outras temporadas. É fraco na marcação. O Vitória pode explorar isso aí com o Osvaldo caindo por cima dele. Na volância, aí, pô, Baralhas não joga, só joga Ricardo Hiller e PP. Meu patrão, meu trio de meio campo seria com Jadson, Mandaca e Romarinho. Hiller e PP seria banco nesse trio de meio campo aí. Sem pensar duas vezes, sem titubear. Mandaca muito físico, tem arraste, tem transição em velocidade. Tem uma qualidade técnica ali ok, nada de extraordinário, mas é um jogador interessante. E Jadson também é um bom volante. No ataque aí seria Eric, Kaiser e Gabriel Veron, o meu trio de ataque. Ainda assim, acho que daria um 6-5 aí pro Vitória nesse mano a mano. Esqueci, eu coloquei aqui Lucas Alter e Abner, né? Só pela questão de Neres estar voltando de lesão agora, só por isso, tá, gente? Só pelo momento que Neres tá voltando de lesão, né? Só por isso mesmo. Há um tempo já que não joga. Então, só por isso eu colocaria ali um Abner formando a dupla de zaga com Lucas Alter. Bom, é mais ou menos esse o panorama aqui, tá? De Vitória e Juventude. Eu vou tentar acompanhar pelo menos um compacto do jogo de modo geral pra gente trazer aqui a análise no pós-jogo. Mas pro Vitória hoje é vencer ou vencer ou vencer. E o primeiro turno do Vitória, hein? O segundo turno, na verdade. O primeiro turno tá dentro de uma normalidade.
Para o Vitória permanecer, ele vai ter que subir o seu sarrafo de pontuação. Fez 18, vai ter que fazer pelo menos uns 24 pontos no segundo turno para chegar em 42, 43, no mínimo, né? Aí você olha, pô, ganha do Juventude 3 pontos. Confronto direto dentro de casa. Aí Flamengo e Atlético, né? Você coloca aqui um ponto na média, um ou dois pontos. Vamos botar 2 pontos? Tô forçando aqui já, tá? 5 pontos. Empata com Fortaleza. Vamos botar. Vamos, perde do Fortaleza, beleza. Aí, até agora 5. Ganha do Fluminense 8. Confronto direto. Agora vem um confronto direto fora. 2 fora e um em casa, tá? Anotem isso aqui, que isso aqui é importante. Aí você tem o Ceará, tem que ganhar, vai a 11 pontos aqui já na média, né? Contabilizando de modo geral. Aí, ó, 2 confrontos fora, 2 confrontos em casa, confronto direto. Opa, confronto fora, confronto direto fora. Bota a vitória do Vasco nesse jogo aqui. Depois tem o Bavi, que o Bahia é favorito para ganhar o jogo e vai tentar rebaixar o Vitória na Série A para a Série B, natural. Então eu jogo um empate nesse jogo aqui, 12, tá? Beleza. Santos, mais um confronto direto fora de casa. 1, 2, 3, 4 confrontos diretos fora de casa e 2 apenas no Barradão. Beleza. Aí depois o Vitória pega, eu jogo, vamos jogar um empate aí. Tá em 13 agora, né, eu acho. Beleza. Aí o Vitória pega o Corinthians no Barradão, 14. Cruzeiro fora, perde. Inter em casa, ganha, 17. Vitória é pai do Inter. Botafogo em casa, vamos botar um empate, 18. Bragantino lá, vamos botar mais um empate, 19. Sport na Ilha, mais um confronto direto fora de casa. 5 confrontos diretos e 2 em casa. Vamos botar nenhum ponto aí. Acho que tá em 16 ou é 17, né? Alguma coisa assim do tipo. Pega o Mirassol depois, vamos botar mais 3. Vamos botar aí que chegou a 19 pontos. Beleza. Aí no final pega Palmeiras e São Paulo. Pegar o São Paulo na última rodada é bom, porque o São Paulo não vai querer mais nada, provavelmente. Já vai estar resolvido com a vida na Série A. E o Palmeiras talvez aqui também já nem queira mais nada se não tiver chance de título. Então, vamos jogar aqui 4 pontos pro Vitória. Eu acabei de colocar o Vitória fazendo 23 pontos no segundo turno. E assim, eu fui até otimista com o Vitória. 23 pontos. Mais 18, 41. É como eu tô falando, assim. O Vitória vai brigar até a última rodada em tese para não cair, vai ficar ali no limite. Pode ser que seja um limite da queda ou o limite da permanência, né? Aí é aguardar também. Mas eu tô olhando muito pra galera que briga para não cair, projetando 42, cara, para escapar. 42, nada muito além disso, tá? Nada muito além disso. Só se mudar muito aqui pra frente os clubes, né? O desempenho de cada um, a performance e o aproveitamento também, que é importante, né, irmão? Ó, subindo aqui um pouquinho agora pra parte de cima da tabela, para não fazer mais um vídeo aqui no canal e ficar muito flodado, vamos dizer assim, o canal no dia de hoje. Vou puxar aqui já a pauta para falar sobre Bahia e Corinthians. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Assim como Vitória, o Bahia cumpriu bem a expectativa, basicamente, de todo mundo que acompanha futebol com um pingo de lucidez, né? Que era a briga pelo G4, G6 ali, e tá por aí, tá bem. Faz um primeiro turno interessante, tem 2 jogos a menos, se ganhar um desses jogos a menos já vai a 33, já passa aquele recorde do Bahia da temporada passada dos 31 pontos, então já encaminha ali uma gordurinha interessante pro sétimo, por exemplo, que é o São Paulo com 28 pontos. Além de que você pensar em olhar para o quinto, você olha para o sétimo ali, porque pelo menos a tua pré-Libertadores, que pode se transformar em vaga direta para Libertadores, ser ampliado esse pacotão de acordo com o campeão da Copa do Brasil, né? Que pode ser o Cruzeiro, que tá no bololô. Pode ser até o próprio Bahia também, pode ser o Botafogo. Aí eu não sei o que, é que vai acontecer, viu, meu patrão? Mas assim, na teoria é bom sempre estar ali no G6 e criando gordura pro G7. E o Bahia tá trilhando esse caminho. Bom, Bahia enfrenta hoje o Corinthians na Neoquímica Arena, 9 horas da noite. Belíssimo jogo de futebol pra gente acompanhar. Sempre são bons jogos do Bahia, velho. Ainda mais, assim, fora de casa, tá? O Bahia é um time que não se acovarda, busca jogo, busca trocação. Normalmente são bons jogos. É raro ver um jogo do Bahia ruim. Até pelo time bom que tem também, né, na média. Bom, como é que vai o Bahia pra esse jogo contra o Corinthians? O Bahia vai com Ronaldo, Santiago Mingo, David Duarte, Gilberto e Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo, Kaique, William José e Ademir.
Eu fiz o mano a mano aqui rápido, colocando os jogadores do Corinthians na formação do GE, né? Com Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho e Bidu, Raniel, José Martínez, Breno Bidon, Garro, Guinegão e Kaique. Meu mano a mano seria Hugo Souza no gol, David Duarte e Gustavo Henrique, só para balancear um pouco a zaga, tá? Na lateral direita, Gilberto. Na esquerda, Luciano Juba, fácil. De primeiro volante, Caio Alexandre. De segundo, aí eu jogaria com 4 meio-campistas: Caio Alexandre, Jean Lucas, Breno Bidon. 5, na verdade, né? Sei nem como é que isso aí seria funcional durante um jogo. Não sei, cara, mas assim, Breno Bidon, eu sou fã dele, cara. Joga muita bola, viu? Mas muita bola e não é pouca, não. Vai, eu tiraria Martinez só para colocar Bidon e Garro num quarteto de meio campo. E aí no ataque seria 2 atacantes: William José e Ademir. Então, o Bahia ganharia no meu mano a mano, é mais ou menos ali num 6-5, por volta disso, 7-4 pro Bahia no mano a mano contra o Corinthians. Cara, o Corinthians na crise, de certo modo, né, se classificou sim contra o Palmeiras na Copa do Brasil, vencendo os 2 jogos, inclusive, mas no Campeonato Brasileiro não tá bem. No é à toa que dos últimos 5 jogos são 2 derrotas e 3 empates. Quando você olha aqui pro Corinthians, no pós-Super Mundial, pum, 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 cadê o Corinthians? Caiu de posição da 11ª para a 14ª colocação. Focando também nas Copas, né? Principalmente agora na Copa do Brasil. Na Sul-Americana já tinha vazado, então esse debate aí já nem entra tanto em voga. Então, assim, eu vejo um Bahia um pouco favorito para ganhar esse jogo aí na Neoquímica. O Corinthians, que normalmente dificulta muito a vida do Bahia e dos times nordestinos lá. O mando de campo do Corinthians é muito forte, mas o Bahia meteu 5, né? Lá na temporada 2023, Cauli deitando e rolando. Mas o Bahia, apesar de que o Corinthians caiu um pouco, o Bahia também caiu. Na primeira parte da Série A, vamos dizer assim, no pré-Copa do Mundo, fez uma campanha de G6. E agora caiu para o G8. Por quê? Porque Puga se lesionou, Canu se lesionou, Eric se lesionou. Os goleiros pioraram ainda mais, não garantem resultados para o Bahia de jeito nenhum. O centroavante, reserva de William José, não ajuda em nada, que é Lúcio Rodrigues. Cauli tá pior. O time do Bahia como um todo tá jogando menos e os valores individuais também estão abaixo do que podem render. Por isso que o Bahia caiu ali do G6 para o G8. Ainda assim, segue sendo favorito para mim contra o Corinthians na Neoquímica. O encontro dos clubes tretados, né? O Corinthians falou que rompeu os laços com o Bahia porque faltou ética pro Bahia na contratação do Cauã Furque, garoto da base que era da base do Corinthians, né? Agora passou a ser da base do Bahia porque o Bahia acabou de fechar, pagou a multa de 14 milhões de reais. Então, assim, diante de toda essa polêmica, hoje vai ter Corinthians e Bahia. Fica aquele gostinho, aquele tempero ali ainda especial aí pra esse jogo. Não sei como é que vai ser o discurso do vestiário do Corinthians, né? Mas também os jogadores vão olhar, pô, esse discurso todinho aqui de que vamos ganhar do Bahia hoje porque o Grupo City faltou ética. Ao mesmo tempo o cara fica, porra, meu irmão, paga o meu salário primeiro, depois a gente conversa, esse é o ponto, né? Enfim, bom jogo, cara. Eu não tenho nenhuma análise tão profunda assim pra Corinthians e Bahia nessa partida, mas imprevisível, tá? Eu acho que o Bahia é favorito pra ganhar. Mas eu não tenho um palpite aqui de cabeça também não, tá? Pra essa partida. Bom, aguardemos, meus amigos. Se eu vou acompanhar completo, a gente traz análise aqui depois da partida, depois do jogo. Tamo junto, abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações também. Valeu, rapaziada. Abraço.